Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes do podcast Só BO. E aí, espraiando o nosso conteúdo para o restante do Brasil, hoje o nosso convidado pertence à PM do Paraná, nosso estado vizinho aqui. Para mim é um orgulho, né? É uma honra poder ter conseguido trazer ele, né? Figura icônica na Corporação do Paraná. Muitos catarinenses aqui, que é o nosso público ainda principal, com certeza o conhecem, já vão o reconhecer, já vão saber que tem aí um pouco de polêmica no conteúdo de hoje. Vale a pena assistir do começo até o fim. Para quem está chegando agora, está conhecendo o nosso podcast agora, veja os nossos episódios anteriores, compartilhe, se inscreva no canal, o link está lá na bio. Não se esqueça de ativar o sininho, assinar as notificações, para que você possa ter sempre os nossos conteúdos na sua mão e em tempo real. Vamos começar o nosso episódio de hoje. Obrigado pelo convite, por poder estar aqui com vocês. Eu que te agradeço. Para quem ainda não te conhece, como eu já vinha te falando no caminho, aqui em Santa Catarina tens um público que te acompanha nas redes sociais, acompanha algumas entrevistas que você já deu. Quando eu falei que serias um dos próximos convidados, porque o pessoal sempre quer saber quem vai vir, quem é o próximo, né? Até me admirou a quantidade de pessoas que te conhecem, que já te viram em outras entrevistas, em outros podcasts, né? Conta então, ainda para quem não te conhece, quem é você? Bom, sou soldado pertencente à Corporação Polícia Militar do Paraná. Esse ano vou fechar 12 anos de corporação, 12 anos nas fileiras. Sou soldado, né, do quadro combatente, e nesses 12 anos de corporação sempre trabalhei em unidades operacionais, sempre em batalhões de área, no BOP, realizando então assim o que a gente fala, né, a primeira linha, a primeira malha de contenção, a primeira resposta. E o meu perfil sempre foi esse, de ser mais arrojado. Eu sempre gosto de ser a primeira equipe a chegar, a primeira equipe a dar o atendimento, se não for a primeira em apoio. Então, por causa disso, você acaba aperfeiçoando um estilo de patrulhamento, e a consequência disso é que você vai estar sempre se envolvendo, né, em ocorrências de vulto, em ocorrências um pouco mais divertidas, por assim dizer. No mínimo, né? No mínimo divertidas. E aí eu tenho um jeitinho mais doce, delicado, que a galera curte, que eu vou lá e converso, assim. Aquele jeitinho especial, com muita né? paciência, Sim. que eu debato sobre os assuntos de uma forma bem branda, bem superficial, bem em cima do muro. Né? Bem sutil, claro. Com posicionamentos assim bem sutis, né? Hoje, pode-se dizer que até em virtude disso, isso é uma coisa muito autêntica tua, sempre foi? Sempre foi desse jeito. Ou se aperfeiçoou pela profissão? Não, sempre foi desse jeito. Eu sempre fui aquela criança que ficava no fundão, né? No fundão da sala, sempre mais... não tem como colocar assim de uma outra forma, né? Sempre o mais popularzinho, que todo mundo trocava ideia, eu ia lá, mas tipo, qualquer reivindicação que tinha, o pessoal, ô Júnior, vai lá, fala você, que você... Na real, assim, eu sempre falei, cara, tiver que levar lapada, eu levo, dá nada, joga nas minhas costas que eu me viro. Então, eu sempre fui assim, né? Desde criança, sempre falando o que eu pensava, sempre levando invertido, às vezes me dando bem, mas nunca deixando de falar aquilo que eu achava conveniente naquele momento, ou deixando de defender minha opinião. E isso, com o passar do tempo, você vai ficando velho, você vai ficando mais intransigente. Certo. Você vai deixando de tolerar algumas coisas, e as pessoas no nosso meio têm um melindre muito grande com isso. Né? As pessoas acreditam que o cargo que ela ocupa, aquela função que ela exerce, o título que ela detém, a ela dá uma autoridade que você não pode contestar. Certo. E aí eu já discordo, porque eu acho que estamos lidando entre homens, e entre homens não pode haver um melindre. Lógico, tem que haver um respeito, mas a pessoa não pode ficar melindrada de ser cobrada, porque na hora de cobrar ela não tem... né? Não tem filtro, né? Não, ela vem e te cobra. Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco. E para mim é dessa forma. Há um amigo meu que diz que pau que dá em Francisco, dá em Chico e dá em François também. Né? Então, é para todos. É para todo mundo. Porque eu acho assim, que se você faz algo errado, você precisa ser corrigido. Claro.
E isso, a correção, ela não pode ficar limitada apenas a um subordinado. Certo. Né? Fica muito fácil você só cobrar. De cima para baixo. E aí, de baixo para cima, quem que Certo. cobra? Quem que fiscaliza? Certo. E aí as pessoas têm esse lance de, eu não aceito, eu não admito. Bicho, o problema é teu se você não aceita. Né? É o que eu sempre falo, meu pai me preparou para lidar com homens, não com patentes, não com grau hierárquico, com superioridade hierárquica. Isso é um respeito que tem que ter, ok? Mas se você pisou na bola, você tem que ser cobrado. Certo. Você tem que responder por aquilo ali. E aí na rua a mesma coisa. As pessoas perguntam assim, tá, mas como que é a forma que você aborda as pessoas? A abordagem, ela segue para todos. O ponto de partida é o mesmo, é a educação. Certo. Quanto ao ponto de chegada vai depender de cada um. Certo. Se a pessoa for educada, colaborar com a abordagem, não foi encontrado nada de ilícito com a pessoa, não tem nada que desabone a conduta dela, segue teu caminho. Mas a partir do momento que a pessoa começa a gerar uma alteração, aquele velho discurso, eu não sou vagabundo. Bicho, eu não sou obrigado a saber quem você é. Por isso que a gente aborda. Ela tá offline hoje. Lógico, é por isso que a gente aborda, para saber quem é você, o que você tem contigo. E aí as pessoas acham ruim, mas esse é o nosso trabalho, né? Essa é a nossa função. Eu não posso estar ali desatento, eu não posso estar ali e fazer uma análise equivocada. Fazer uma análise lombrosiana, né? Esse aqui eu vou abordar porque ele tem um perfil. Bonitinho. Esse aqui é bonitinho, eu vou deixar passar. Tá mal arrumado. Certo. Não tem essa. A gente faz o padrão que segue todos os princípios, né? Houve uma desconfiança, houve algum motivo que te leve a olhar aquela pessoa com um pouco mais de atenção, vai ser realizada a abordagem. E como que essa característica, né, essa natureza tua, ela entra dentro do contexto militar? Como que ela entra dentro do militarismo? E ela acaba, obviamente, esbarrando, e a linha é muito fina entre a posição e o enfrentamento da hierarquia, né? Como que isso é percebido por você? Como que isso se em algum momento já tivesse algum tipo de repreensão ou algum tipo de represália em virtude de posicionamentos, alegando afronta à hierarquia por posicionamentos críticos fundados e razoáveis, enfim. Porque essa confusão, né, que existe entre o teu posicionamento e enfrentamento à hierarquia é constantemente usado, né, diariamente usado. Quer dizer, então, se você afronta a hierarquia, você então quebra a regra principal, um dos pilares principais do militarismo, né? Então eu tô aqui, aí eu falo a minha opinião, ou eu critico um superior, ou eu solicito providências de um superior, e até aí, ok, né? Até aí a gente tá todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva legal, mas como que a corporação ela consegue lidar com um profissional que tem esse tipo de postura? Como é que você na pele já sentiu isso, ou não sentiu, ou já aconteceu, ou enfim? Devido a esse meu jeito e a formação que eu tive e ainda tenho uma dificuldade muito grande para me enquadrar, né, nesses moldes. Achar esse meio, né, que o militarismo exige. Só que eu entendo. Há algumas coisas que é o militarismo, outras coisas é pura e simples vaidade de alguém, certo, né, que está com o ego ferido. E aí vem com um pretexto a respeito que o militarismo isso ou aquilo. O meu perfil, ele é um perfil complicado para lidar nesse meio, certo, onde o ego ele é super inflado. Claro. Né? O melindre, a vaidade reina, infelizmente. Sim. Eu falei isso uma vez, que para mim a maior decepção do militarismo foi ver a forma que as coisas são tratadas aqui dentro. Porque eu sempre imaginei, eu sempre tive a imagem assim, que o militar seria aquele cara mais durão, aquele cara de papo reto, de cara, você pisou na bola, você fez errado, fecha a porta e a resenha ali, aquele papo bem reto, certo, e resolvemos aqui a parada e acabou. Tranquilo, certo, tranquilo. Estamos entre iguais. E aí sai e segue a vida sem nenhuma rusga, nenhuma picuinha, nenhum ressentimento. E não, eu fui descobrir que a última coisa que vai existir é o diálogo, certo, porque a primeira vai ser uma comunicação, certo, né? Vai ser uma parte, mesmo que você esteja na minha frente, podendo me olhar na cara e falar, você vai optar por esperar eu virar as costas e fazer uma comunicação. Certo. E aí, isso me irrita absurdamente,
Porque você gera, né, você está onerando a administração pública. E chega a parecer uma covardia, né? Mas se eu estive na sua frente, na você poderia ter me falado exatamente. por que você vai fazer todo um documento... E movimentar toda a estrutura disciplinar judiciária. E aí, algumas vezes, aquele documento não condiz com a realidade daquele momento, ele foi tendencioso, ele foi feito de uma forma ali, vitimizando o outro lado e demonizando, e aí você começa a ficar, sabe, olhando as coisas assim, e você vai criando uma antipatia por esse sistema. Certo. Porque, cara, é tão fácil, é tão simples, resolve ali não, precisa movimentar. Pergunta, né? Poxa, pergunta, né? E aí, assim, esse perfil meu, ele é um perfil que preocupa, né? Seja um graduado superior, seja um oficial. Por quê? Porque as pessoas têm a necessidade de serem o centro das atenções, sempre. E de manter controle, né? De manter controle sobre aquilo ali. Tudo gerencia, esse tipo de perfil, de certa forma, ele pode sair do controle, né? Não, e é o que acontece, você tem uma pessoa que ela é arrojada, uma pessoa que ela toma a frente, que ela toma iniciativa. Logo eu não controlo. Em qualquer outra profissão, essa tua iniciativa, proatividade, ela é bem vista. Certo. Dentro da PM, não. Certo. Porque você está se achando. Quem você pensa que é para fazer isso? Você está afrontando. Quem você pensa que é para tomar a frente? Quem mandou você fazer dessa forma? E aí você vai contestando as pessoas. Porque assim, eu sou um profissional de segurança pública. Certo. São 12 anos que eu faço isso da minha rotina todo santo dia. Então eu sei exatamente a forma que aquela ocorrência vai evoluir. Né? Eu não fiquei 3 anos apenas lendo. Eu estou na prática, vivenciando aquilo ali. E aí a pessoa vem te contestar e você fala, não, desculpe, mas o senhor está errado, porque dessa forma isso aqui vai dar assim, vai acontecer assado, a pessoa pode fazer aquilo. Não, mas eu não concordo. A ocorrência não é sua, a ocorrência é minha. Certo. Sou eu quem está assinando o BO. Se der cagada, sou eu quem vai se foder. Então o senhor, eu agradeço a preocupação do senhor, mas o desenrolar da ocorrência é meu, o titular da ocorrência sou eu. Sim. A não ser que o senhor assuma a ocorrência. O senhor vai Aí fazer... pega aqui e faz, né? Eu falo, o senhor vai pegar e vai dar continuidade, vai fazer o flagrante? Não, então deixa que eu faço do meu jeito, porque eu tenho feito assim, e é assim assado, nesse ponto, nessa situação, é assim que permite isso ou aquilo. E aí as pessoas acham que isso é uma afronta. Não, não é uma afronta. Porque, assim, qualquer outro emprego, um erro seu, ele pode te levar a uma demissão, né? Uma justa causa. Na minha situação, um erro, dependendo do erro, eu vou ser exonerado e eu ainda posso ser preso. Eu posso responder um júri. E ainda pode prejudicar um terceiro ainda. Eu posso ainda afetar a vida de alguém. De uma família, de um terceiro. Vai respingar. Então, todo esse excesso de cuidado, ele é necessário. E as pessoas acham que daí você está sendo arrogante, que você está falando algo porque você se acha. Não é que você se acha. Você se preparou para aquilo, você se dedica para aquilo. Você tem um conhecimento técnico, você está dentro das táticas empregadas. Então você tem todo um respaldo. Aí porque a outra pessoa chegou e falou que tem que fazer do jeito dela, por quê? Mas se você tem todo o respaldo para a tua ação... Por que tem que ser do jeito dela? Então, há essa dificuldade, sim. Imagino. Desse tempo todo de polícia, tu te lembras qual foi o primeiro evento crítico, assim, o BO que você primeiro enfrentou e quando você realmente viu a realidade da atividade policial? Quando falou, isso aqui é ser polícia? Acho que já começou na escola, né? Durante o curso de formação. O batalhão que eu escolhi para fazer escola, ele atende uma área bem precária, assim, tem várias localidades ali com pessoas vivendo na miséria, daí você tem a exploração do tráfico, você tem ali a situação de roubo, e aí eu acho que a primeira ocorrência que eu fui entender o que era a realidade, né, de uma atividade fim, né, da Polícia Militar, foi, acho que o combate ao tráfico, né, que foi, assim, acho que a ocorrência que mais me gerou um choque de você entrar numa casa, que a gente chama lá de biqueira, a famosa boca de fumo, e você entrar na casa, você vê as pessoas consumindo entorpecente,
e a dona da casa, ela está extremamente drogada, e o filho de 2 anos estava ali largado, Sim. já com a mamadeira azeda, sabe Deus quantos dias. Há quantos dias, há quanto que tempo? estava naquela situação, a criança com a fralda toda suja, sabe, rato andando em cima da comida, aquela situação bem podre. E aí que você vê a degradação do ser humano, a que ponto o ser humano chega. Então, quem que vai ter contato com esse tipo de situação? Quem que vai nesses locais? Esses locais não vai. O ativista que solta pombinha branca, ele não vai lá. Sim. Quem vai ver isso E nem aí o é promotor PM. que te acusa Não, e nem o juiz que não te vai. condena depois. Tu sabe né? que não vai. Essas pessoas não vão sujar o mocassim dela pisando numa situação dessa. Alguém tem que fazer, né? E aí a gente chega lá. E quando você vê isso, poxa, a pessoa entra pro tráfico com uma ideia, né, que vende-se muito em filmes e TV, que o traficante ele é um vencedor, que ele vai ter dinheiro, que ele vai ter um monte de coisa. Mas, cara, você olha a realidade do cara. Olha, pô, você tá no tráfico para viver desse jeito, né? A maior parte você vai ter, sim, os grandes traficantes, que esses caras têm riquezas, têm aí os bens. Patrimônios mas milionários. a maioria, Enfim, a maioria, o dia a dia, né? que ele faz da o tráfico, traficância. mas ele também é um usuário. Sim, sim. Cara, a realidade deles é horrível. E aí você vê, pô, se você tem filho, você imagina, né? Aquilo te incomoda porque você olha uma criança, né? Você lembra da sua. E, cara, eu acho que não deveria passar por aquilo ali. Então, essa foi uma situação complicada. E acho que a situação, assim, que mais nos afeta é sempre quando a gente tem um parceiro, né? Que acaba tendo cara, ou devido ao acidente, ou devido a um confronto, ele vem a óbito, ali você vê a fragilidade que é a tua profissão, que não existe esse lance de super-herói, que pelo contrário, você é muito mais vulnerável do que você Com certeza, imagina. com certeza. Então, toda vez que isso acontece, te gera assim, um abalo. Eu ia te perguntar isso, se você já perdeu algum parceiro, ou em confronto, ou por suicídio. Vários. Porque a gente vê a figura do policial altamente operacional, altamente atuante, e que, obviamente, deveria estar acostumado a lidar com situações de alto nível de estresse e de provocação emocional. E como que um cara desse, né, ele não consegue se blindar, né, ainda em determinadas situações, né? Então, talvez é isso que ainda te torne humano, né, de certa forma. Mas já perdesse parceiro, já perdesse pessoas próximas que trabalharam contigo, que estavam do teu lado e que um belo dia recebesse a notícia de ou confronto ou suicídio, enfim. Como é que isso foi e ainda é para ti? Não, a gente sempre tem, né, essas situações. Quando é uma pessoa que você não tem contato, que você não tem proximidade, é uma coisa, né? Você vai atender a ocorrência de um achado de cadáver, né? A pessoa foi lá e cometeu suicídio. Você chega lá, você vai para a cena de crime, aquilo ali faz parte da tua rotina, por mais que a cena seja trágica, trabalho, né? Mas aquilo ali, por não ter nenhum vínculo, não vai te abalar. Quando é um parceiro teu, as coisas mudam, né? A gente teve aí várias situações de parceiros que, infelizmente, indo para a reserva, quase se aposentando, ou no início da carreira, acabaram, sabe Deus por qual motivo, optando por findar a própria vida. E isso sempre vai te abalar. Porque a gente nunca vai conseguir entender o motivo, né? Você vai tentar procurar uma explicação, você vai acabar se culpando, poxa, mas se eu tivesse conversado Se eu tivesse com ele mais percebido, um pouco, se eu tivesse... Pô, se eu tivesse prestado mais atenção no perfil comportamental dele antes daquele fato, pô, naquele dia ele não estava legal. Então você acaba, sabe, trazendo para você também um pouco dessa parcela de culpa. Situação de confronto é ainda mais complicado. Porque, cara, você tá lá, você montou a célula, você montou ali o que seria ali a formação, né? Para entrar num local, você vai fazer ali um confronto num ambiente confinado, o confronto é em um local aberto, o que quer que seja, e você vê um parceiro seu alvejado,
ali acaba a ocorrência. Né? Ali você perde, porque ali te dá uma agonia, você tem o sentimento da impotência de não conseguir fazer nada, aquele desespero de você ver que está se esvaindo aquela vida e você não quer que vá, e você fala não, nem fudendo, e cara, te dá um ruim, te dá um desespero. Então foram vários já, infelizmente, vários parceiros que a gente perdeu, né, nesses 12 anos aí. Pô, parceiro que, devido a relacionamento amoroso, resolveu findar a vida dele, porque acabou fazendo daquela pessoa o alicerce da vida e não soube suportar a vida sem a presença daquela pessoa. Enfim, são vários os motivos, mas o que sempre vai ficar é a dor. E essa dor a gente não aprendeu a lidar ainda. Porque, infelizmente, o ser humano ele é egoísta. Essa é a nossa natureza. A gente nasce sabendo que vai morrer e sabendo que ao longo da vida a gente vai perder muitos. E por mais que você saiba disso, você nunca vai estar pronto, né? O meu pai, ele morreu ano passado com 91 anos. E a gente vinha já uns 6 anos sabendo que uma hora ele ia morrer, sabe? Que uma hora ia chegar esse dia. Cara, fazia mais de 6 anos já que eu estava sabendo disso. E no dia da notícia que ele morreu, cara, me abalou. Né? Porque a gente não está preparado. A gente não por quer mais abrir que você mão. tenha o plano B, ele vai na hora que no primeiro soco chega. Sim, a gente nunca vai estar pronto para isso. Infelizmente, a gente não tem essa estrutura. A gente vai passar anos sofrendo até assimilar e depois conseguir aceitar e aquela dor vai virar saudade. E um parceiro em óbito, assim, em confronto, é bem difícil lidar, porque de alguma forma é impossível desassociar, né? Você se vê naquela situação. Eu me recordo, e acho que foi ano passado isso, teve uma policial feminina do Paraná que ela teve o celular furtado, e quando ela teve o celular furtado, souberam que ela era policial. E tinha várias fotos dela na galeria de imagens. E então sabiam os lugares que ela frequentava e acompanharam pela sincronização do celular uma determinada boate que ela estava, ou barzinho que ela estava, e foram para lá e mataram ela. 2, um casal matou ela. E depois eles fugiram para Santa Catarina e se muquearam lá em Camboriú. E eles confrontaram com a guarnição de Camboriú, e a guarnição de Camboriú neutralizou os dois, um homem e uma mulher. E eles tinham matado uma policial feminina do Paraná. Não sei se o confronto dela foi o ano passado. Eu sei que o óbito dos dois foi o ano passado. Eu acho que a situação foi da Bárbara, soldado Bárbara. Eu não me lembro o nome dela, mas eu sei que reconheceram ela pelo celular dela e acabaram monitorando onde ela ia estar. E a guarnição do Tático de Camboriú, com apoio, acho que do 12º Batalhão também, que confrontou. Eu lembro que eu fiz o IPM de confronto desses policiais que confrontaram. Os dois em Camboriú, altamente armados, e se esconderam em virtude de terem, né, cometido óbito contra uma policial. E aí a guarnição local aqui fez o que tinha que ser feito, né? Porque também foi confrontado, obviamente, quando chegou para dar voz de prisão, né? Sim, eu sempre bati em cima dessa tecla, né? Quando acontece isso, de um policial morrer em decorrência do serviço e um confronto armado, uma grande parte da sociedade vem e fala assim, mas ele já sabia do risco. Ele fez a escolha dele. Ele assumiu esse risco. Mas por que só o policial tem que ter essa carga? Né? Por que só ele tem que ter essa responsabilidade de ter assumido o risco? Então o vagabundo, quando ele pega uma arma de forma deliberada, certo, ele está ciente da reprobabilidade do ato dele. Ele está fazendo a escolha dele também. Porque quando ele morre, ele é o coitadinho. Porque quando ele morre, ele é uma vítima, que ele não teve chance. Não, ele fez a escolha dele também. Porque ele poderia, ao invés de pegar uma arma de fogo e sair para meter bronca, sair para roubar, ele poderia sair procurar emprego, ele poderia bater na porta entregando currículo. Certo. Ele não quer. Então, assim, as pessoas falam, mas ele sabia do risco da profissão. O ladrão também sabe do risco da profissão dele. Né? Ele tem ciência que ele vai sair e ele pode não voltar. E aí, quando ele não volta, a família fica... mas ele era um coitadinho. Ele era um trabalhador. Ele não teve oportunidade. Meu ovo, né? Não teve oportunidade. O que não dá é esperar a polícia ser atingida primeiro para depois reagir. É essa lógica que não se pode se perpetuar mais. Essa mentalidade que quem defende jamais colocou a bunda gorda numa viatura e saiu patrulhar. Nunca sentiu situação de perigo. Passou por qualquer situação dessa de estresse. Então fica fácil você falar de algo que você nunca vivenciou. Fica fácil
você de uma bolha dentro de um, sabe, de um vasinho, ficar falando o que as pessoas têm que fazer. E julgando ações dos demais, né? Você dentro de um escritório, com o ar-condicionado ligado, com todo o conforto e tranquilidade, fica muito fácil. Sem ameaça nenhuma, Você querer julgar a ação que aconteceu lá num pico, no meio do inferno, com um monte de estresse, um monte de fator, ao mesmo tempo ali... Onde você tem 2 segundos para reagir, na verdade. Frações de segundos para você tomar a decisão. Então fica fácil as pessoas criticarem. Sim. É fácil falar de mim. Quero ver, colocar o mesmo sapato apertado que eu e andar. E andar o mesmo caminho, né? E percorrer o mesmo caminho. Seguir o mesmo caminho, subir a mesma montanha. Sancho, quantos confrontos com óbito você já teve? Uns 2. Dos 2? Essa semana aí foi mais um, né? Essa semana teve um. Foi, essa semana teve mais um confronto aí, 2 óbitos. Não sei, mas tem um... Meu histórico de atleta aí tá cumprido. Tá legalzinho. Quantos processos atualmente você responde? Eu acho que a maioria dos confrontos já foram todos arquivados. Aí deve ter uns 3, 4 aí para arquivar. Certo. Porque são os últimos, né? Os demais já... Então do ponto de vista legal, todos os teus confrontos devidamente legitimados, entendidos pelo Ministério Público, Judiciário e pela própria corporação como legitimados. Todos eles dentro da legalidade. Certo. Algum arrependimento? Em relação aos confrontos, não. Nenhum. Eu acho que, assim, como eu disse, né? A pessoa faz a escolha dela. Quando eu saio de casa... Eu saio com uma missão. Eu preciso voltar para casa da mesma forma que eu saí. Certo. Não posso voltar numa cadeira de rodas, não posso voltar retardado, muito menos dentro do caixão. Então, toda e qualquer pessoa que atravessar o meu caminho e tentar me prejudicar, ela vai cair, ela vai tombar. Se ela vier com o intuito de querer bater de frente comigo, trocar tiro para me sacanear, quem dá tiro para matar, leva tiro para morrer. Então é para isso que a gente é treinado, para identificar uma ameaça e neutralizar. Na verdade é para isso que inclusive que o Estado existe, né? O Estado, quando ele te tira da vida civil e ele te coloca na vida militar, ele tem obrigação depois na tua reserva de te devolver para a vida civil nas mesmas condições em que você entrou. Né? Ele não pode te devolver amputado, sequelado, morto ou entregar uma bandeira do Estado para tua mãe. Não pode, ele tem obrigação de te devolver exatamente nas mesmas condições ou em condições melhores do que ele te tirou. Né? Então, e hoje em dia, infelizmente, a gente vê que já está no lucro quando ele te devolve, né? Porque nas mesmas condições... As sequelas hoje elas são inevitáveis aí são marcas e cicatrizes, né, dos anos de trabalho, mas lembrando que isso é uma responsabilidade da administração pública, né? Que vai sempre se omitir. Obviamente. Né? Ela vai ser a última a chegar, provavelmente, porque, e a primeira a dizer que a responsabilidade não é dela. Que é o que eu falo, né? Para você ver como é contraditória a nossa profissão. Nós somos agentes de segurança do Estado. Defendemos o Estado e não temos o amparo do Estado. Certo. Toda e qualquer situação que você precise de uma assessoria jurídica, o Estado te nega. Eu ia te perguntar exatamente isso. Por que não tem um quadro de dativos? Por que o Estado não providenciou isso? Certo. Essa assessoria? Porque se eu fizer qualquer ação durante o meu serviço, não é porque eu quero, é porque a quem eu represento exige que seja tomada aquela medida. Porque se eu não tomar, estou prevaricando. E aí eu sou responsabilizado, sou processado. Então eu tenho que agir. E aí quando eu ajo, eu não tenho o amparo do Estado. Pelo contrário, o Estado é o primeiro a me criticar. O Paraná não tem advogado de ofício, né? Aliás, Santa Catarina, acho que é o único estado que hoje tem o advogado de ofício ainda. Mas também só para a Justiça Militar. E aí a gente piorou esse cenário há 2 anos atrás, porque teve alteração do artigo 16, foi entrada a linha A, que fala que em todo confronto, letal ou não, de agente de segurança, o interrogatório na fase de inquérito é necessário ser acompanhado por defensor. Não fala da pessoa do advogado, mas fala do defensor. Então, o inquérito civil ou IPM é um procedimento sem contraditório e sem ampla defesa. O policial, em tese, nunca precisou constituir advogado para aquilo. Nunca precisou. E aí teve essa alteração legal
como pode se desdobrar em tribunal do júri. Então, para garantir uma ampla defesa ali, enfim, uma melhor defesa ao policial, se torna obrigatória a presença de defensor. Só que aí a gente se criou um problema. Ok, você confrontou essa semana. Vai ser aberto um IPM de confronto para verificar as condições da ocorrência. Só que o teu interrogatório, por força legal, é obrigado a ser acompanhado por defensor. Só que as corregedorias não têm defensor. A Polícia Militar de nenhum estado tem o advogado da polícia. As Forças Armadas ainda têm. Né? O defensor público da União, que faz a Defensoria Pública Militar, ainda faz esse trabalho, mas nas forças auxiliares não existe. Então, aí você faz o quê? Ou você nomeia um superior hierárquico para ser teu defensor ad hoc, e aí a gente tem um problema, porque o superior hierárquico, e mesmo que seja oficial, não tem capacidade postulatória, os oficiais não têm capacidade postulatória, e aí você faz o quê? Tem que contratar advogado, porque a corporação ela não tem como nomear. Então, arranjaram o que era para ser um benefício. Arrumaram um problema para a polícia, um ônus para a polícia, né? Assim, a gente ainda tem ali. Tem 2 escritórios ali que têm feito isso pro labore, né? Essa primeira representação. Óbvio que se te for para frente. Que se depois desdobrar, né? Aí muda e você vai ter que entrar em acordo em relação aos honorários. Mas a maior parte vai ter que se virar. A maioria vai ter que se virar para constituir essa representação jurídica. E realmente, o que era para vir, e acho até que o espírito do legislador até foi bem intencionado mesmo, né? Porque aqui em Santa Catarina mesmo diminuiu o número de processos de tribunal do júri, denúncias do tribunal do júri, depois de acompanhamento de advogado no IPM. Porque a condução do inquérito acaba sendo muito... acabava sendo um pouco mais... Tinha mais deliberalidade ali do encarregado. E o advogado, de certa forma, ele consegue, pelo menos, fazer certos filtros, né? Que não era possível. Mas hoje também, isso eu acabo fazendo isso também. Eu faço de forma totalmente pro bono os IPMs de confronto. E aí os desdobramentos, né? Aí depois, quando há, porque realmente diminuiu muito o número de desdobramento de tribunal do júri, aí o cliente é tratado, né, de forma particular. Mas isso era para ser uma solução e acabou virando um problema para a polícia que confronta. Na falta de estrutura. Na falta de estrutura da instituição. Porque assim, ninguém nunca se preocupou com isso. Sim. Né? Não. Ele que se faz vire. Aí. Que se vire, dá teu jeito, dá teus pulos. Então, assim, a nossa realidade, né, no Paraná, ela é diferente da de vocês aqui. Nós temos o último aumento salarial foi há 10 anos atrás. A última reposição salarial, a reposição inflacionária, foi há 7 anos atrás. Então, assim, nós estamos sem aumento e sem reposição. E ainda temos que arcar com os gastos, né? Se pegar uma situação, qualquer situação que o Ministério Público ofereça denúncia, seja de uma abordagem onde você precisou imobilizar alguém, essa pessoa acha que aquilo ali foi excesso. Mas não existe um excesso, existe uma forma eficaz. Né? Acho que a própria orientação dos direitos humanos é que toda força policial, todo operador de segurança pública, ele tenha 2 armas menos que letais e uma letal. E então, se um bastão eu achar que ele pode ser menos que letal e eu souber usar, ele está dentro dessa orientação. Aí a pessoa fala assim, mas o polícia deu uma paulada na cabeça do cara. Exato. Sim. Por que foi dado uma paulada na cabeça dele? Se eu tivesse usado o outro meio que eu tinha... Não, mas é que aí a pessoa para assim... mas por que deu uma paulada na cabeça dele e não uma paulada na perna? Cara, se eu dou uma paulada na perna, você continua a tua agressão, você continua, né, todo aquele teu ímpeto vindo para cima. Quando você dá uma paulada na cabeça, na região que for, a ideia é neutralizar a pessoa, mesmo que seja momentaneamente. É que quando ela se vê vai a causar imagem, tontura, né? Claro. Eu vou conseguir derrubar esse cara, ele vai ficar mais abobado. Mas até que você explica isso, nariz de porco é tomada, Mas né? é que as pessoas têm a mentalidade da ignorância. Que ela acha que o polícia tem que ficar ali, a pessoa te dando tapa na cara e você entrega tem uma que, flor. Sabe, lendo o salmo para ele, se acalme, por favor. Ó, aqui, Porra, eu tenho um salmo aqui, ó, de hoje. Não é assim que funciona. Então, o Ministério Público, em algumas vezes, aceita e já oferece a denúncia. E aí, cara, mas a atuação foi legítima. Você fez o que foi a melhor resposta para aquele momento de crise, né? Você conseguiu imobilizar a pessoa, algemou.
Você usou talvez um meio de fortuna, você usou uma técnica, você usou algo que você tinha ali. Ok, aí a atuação foi legal, mas você vai ter que pagar a representação jurídica para te defender dessa ação sim, que foi legal. Sim, pra te defender. E aí você tem todo, né, o lance que a gente falou aí há pouco. Um salário defasado, sem reajuste, e ainda assim você vai ter que tirar daquilo ali para pagar a assessoria, porque não tem como. Você fala, não vai dar nada. E uma assessoria que, além de ser escassa, porque não são tantos profissionais que fazem, é uma assessoria cara, né? Sim, porque assim, é a tua vida, voltam àquela velha parte que eu tinha dito, né? Do emprego comum para o nosso. Cara, não é só perder o emprego, né? Você pode ser preso, isso aqui pode acarretar várias coisas. É a tua imagem sendo denegrida, é a tua família que sofre. A tua família vai sofrer a repercussão dessa ação tua. Ela ultrapassa a pessoa do condenado, né? Então, há várias coisas ali que você vai ter que falar assim, não, eu vou ter que pagar, cara. E aí você vai ter que vender o teu carro, você vai ter que começar a fazer hora extra, faz uma rifa. Sabe que eu tive um caso, acho que eu até já contei aqui, esse caso ele saiu em rede nacional, chegou a sair, o Intercept conseguiu essas imagens, sei lá eu como, ele jogou na mão do SBT e foi um inferno. E as imagens, elas eram muito agressivas, porque as imagens mostravam o uso de espargidor a uma distância muito próxima. Né? E a defesa ela se baseou exatamente nisso, né? No meio de fortuna. Porque o outro meio não letal que o policial tinha, ele era o elastômero. E se ele tivesse usado naquela distância que ele estava, a lesão seria muito maior do que o espargidor que foi usado e depois de uma hora ela, a suposta vítima ela estava exercendo as suas funções normalmente, no dia seguinte estava trabalhando. E se ele tivesse usado o outro meio que ele tinha, ela poderia ter tido uma lesão grave, inclusive, né? Ou até pior. Até se tornar um meio letal. E o meio de fortuna foi exatamente a tese da defesa, e esses processos acabaram sendo arquivados, mas na época foi um inferno, porque parecia agressivo aquilo, né? Mas por que jogar na cara da mulher? Bom, enfim. Mas o espargidor foi feito para isso. Você não pulveriza pro ar, você direciona para o rosto do SEC, do causador do evento crítico, para que haja ali, então, aquela imobilização instantânea. Sim. É no rosto. A orientação é assim. Nós, quando vamos fazer o nivelamento, o aperfeiçoamento, passamos por isso. Claro. Né? Você sabe o efeito daquilo que você está usando, né? Ninguém passa assim, o seu rosto aqui passa no ar. Não é bom ar para você purificar o ambiente. Né? Ele é direcionado, seja o spray ou a espuma, é direcionado. Por que jogou na cara? Porque foi feito para isso. Sim, ele foi feito para isso. Né? As pessoas não entendem. Mas por que não jogou na axila? Porra, bicho. No desodorante. Pô, me ajude, né? Não, eu consigo, obviamente não consigo me colocar no outro lugar, mas entendo perfeitamente, né, o quanto isso é complexo, né? O quanto entender uma ocorrência dessa é complexa, né? E quando você atende uma ocorrência dessa, daqui a 2 dias você vê a suposta vítima lá na corregedoria, né? Não, é na hora, a família vai na hora. Eu acho que aqui deve ser igual também, porque isso meio que virou um padrão de procedimento da população a nível nacional. Celularzinho filmando. Óbvio. Né? Sempre tem alguém. Sempre tem alguém filmando. E a pessoa tá tentando te coagir. Eu tô filmando, olha aqui, olha aqui. Eu falei, pode continuar filmando. Não, olha lá, bateu. Bati. Eu mandei baixar a bola, eu mandei ficar tranquilo, eu mandei fazer isso, a pessoa continua alterada e ela veio pra cima de mim. Eu não vou levar tapa na cara de ninguém, ainda mais fardado. Né? Então, as pessoas ficam. Daí, cara, terminou a ocorrência. Antes de você chegar... Tem que estar na delegacia ainda fazendo os procedimentos. Às vezes, ou você vai para a delegacia ou vai para o cartório da companhia. Né? Que algumas companhias têm um cartório para você fazer o TC. Dependendo, antes de você chegar, no meio do caminho já está tocando o teu telefone. Caralho, velho, comparece que porra aqui é essa, rapidinho. Passa aqui. Passa aqui. Falou, Joe. Acho que já deu B.O., cara. E aí você vai lá e vai ser toda aquela história. Mas as pessoas têm que entender. A grande parte da população, ela tem simpatia pela polícia militar quando ela precisa da polícia militar. Certo. Né? Uma vez eu brinquei que a polícia militar é quem coloca ordem no puteiro. Porque quem está na rua toda hora é quem vai estar ali fazendo o maluco que está alterado, baixar a bola. Sim, que está fazendo o caos, que está fazendo, né? O cara que está roubando. Então, a população gosta da PM quando ela precisa. A partir do momento que eu estou no meu horário de folga,
né? Seja essa folga semanal ou uma folga mensal, é o aniversário de alguém ou eu estou comemorando o que quer que seja. E eu acho que eu tenho o direito de continuar aquela comemoração ultrapassando todo e qualquer respeito aos meus vizinhos, e chega uma viatura, a pessoa ela já começa a não gostar da PM. Bom, mas eu não sou vagabundo, por que vocês não vão atrás de vagabundo? Por que vocês não vão prender fulano? Eu falo, bicho, o que você está fazendo é uma contravenção penal. A perturbação do sossego é uma contravenção. Então você está errado. E eu só estou pedindo para você baixar o som, cara. Você pode baixar. Ah, porque... E aí começa uma discussão, porque a pessoa ela não quer ceder. Ela acha que ela E ocorrência de perturbação para evoluir é assim, Nossa, né? Porque é família, é criança, é gente bêbada, não, enfim. porque assim, a gente chama de fuleiragem, né? Cara, é uma fuleiragem, mas são as fuleiragens que tem, assim, eu acho que o maior desdobramento Sim, sim. e que gera a maior dor de cabeça. Porque a hora que você chega lá, eu particularmente eu acho isso um porre, ainda mais quando o solicitante é anônimo e a pessoa não quer representar. Aí você vai lá. Porque às vezes, assim, tem situação que você chega e o cara fala assim, pô, mas por que meu vizinho não veio conversar comigo? Se ele tivesse me dito, eu já teria baixado uma ligadinha. o som. Então as pessoas às vezes, não, chama a PM que resolve. E aí quando você chega na casa do cara, ele já está dentro do imóvel dele. Então a sensação, né, aquela pseudo-sensação de segurança, não, aqui dentro você não entra, já infla ele a querer te afrontar. Aí tem alguém que está alcoolizado. O que está acontecendo aí? Ah, que ninguém entra. E aí começa aquele bate-boca. Eu falo, velho, só baixa esse som, cara. E aí sempre vai ter um engraçadinho que vai jogar uma bebida, um objeto, aí... É ocorrência para evoluir, é ocorrência de perturbação. Ocorrência, porque você vai entrar. Claro, você vai entrar ali, vai querer encaminhar, certo. E aí vem a mãe ou a mulher, ele não é vagabundo, não vai algemar, e aí vai querer te bater. Sim. E aí, cara, até o cachorro apanha. Pau em todo mundo, catraca em todo mundo para delegacia. Sim. Daí vai lá, vai fazer o TC, e aí sim, vai mas era só uma ocorrência de perturbação, era só som alto. Não, te falo, a última ocorrência que a gente participou começou dessa forma, né? Era uma festa de aniversário, eles pegaram uma rua sem saída, fecharam o acesso para os pedestres, né? Então ficou... O dono da rua, né? Pô, tinha mais de 200 pessoas no local, e fervo, e aí carro com porta-mala aberto, e aquela barulheira. A primeira viatura que foi uma equipe apenas, a guarnição só 2. Quando chegou lá foi hostilizado. Eles foram conversar de boa, foram hostilizados. Por quê? Porque a superioridade numérica daquele povo que estava ali levou eles a desrespeitar e ridicularizar a equipe e começaram a tirar objetos. Trincou para-brisa da viatura, amassou capô, essas coisas, porque estavam lançando garrafas, a equipe pediu apoio. Todas as demais equipes foram em apoio. Certo. A hora que chega, aí já não tem mais diálogo, assim, já não tem mais conversa. Porque o diálogo já foi tentado, né? Não, já falhou, né? As pessoas já deixaram claras que não estavam aptas ao diálogo, então você vai fazer a dispersão. Durante a dispersão, você vai usar o que as viaturas têm, né? Seja a gauge 12 com elastômero, seja o bastão, seja o espargidor, você vai fazer a dispersão, né? E aí, nesse meio, os caras vindo, aí teve uma menina que ela pegou um copo de bebida e bateu na cara de um polícia, cortou o polícia. No que ela bateu, recebeu um buquê de flores, óbvio, né? Imagino que sim. Ganhou um buquê bem bonito. E aí, nossa, todo aquele escândalo, mas ninguém fala do que ela fez. Né? Ninguém fala do rosto do polícia cortado, que levou acho que 7 ou 8 pontos, né? O objeto que quebrou, pô, extremamente cortante. Extremamente Caco de vidro claro. Extremamente cortante, sujo, cheio de bactéria. Então ninguém fala disso, só fala, ai, coitadinha da guria, olha lá, esses covardes batendo na guria. E foi encaminhado acho que 5 ou 6 pessoas nessa situação. E deu uma repercussão. E aí no outro dia o pessoal fazendo protesto, aquele monte de coisa. Mas, cara, a gente não invadiu uma igreja onde estava todo mundo de forma pacífica, ordeira, comemorando o que quer que seja. A gente não entrou numa casa onde as pessoas estavam de boa, conversando, comemorando o que quer que seja. Nós fomos numa situação onde havia uma baderna já, e quando a primeira equipe chegou foi hostilizada, então a gente chegou. Durante essa primeira intervenção, houve vários confrontos diretos, não houve disparo de arma de fogo, né? Como que você vai fazer a contenção efetuando um disparo de arma de fogo? Por mais que caiba, ninguém vai aceitar de forma tão
digestiva, né? Fácil, tão né? Fácil, né? Vai querer qualquer representação. Então, dentro dos meios de fortuna que havia, foi feito esse trabalho. E aí, óbvio, polícia machucado, encaminhado machucado. Normal. Só que tem repercussão. Aí aparece na TV, a polícia é despreparada. Pô, é a polícia que é despreparada? É a polícia que não tem preparo? Ou é a população que não sabe comemorar? É a população que não tem consciência do limite, que ultrapassa os limites e que acha que todo mundo tem que ver aquilo ali e achar legal? É a pessoa que quer, né? Às vezes você vai abordar, a pessoa, mas eu não estou fazendo nada de errado, só estou fumando um bag, fumando um cigarro de maconha. Velho, você não está fazendo nada de errado. Eu não sou ladrão, eu só estou fumando um bag. Mas, bicho, ainda não foi liberado. O consumo de maconha no Brasil ainda é ilegal. A hora que for liberado faz o que quiser, né? Mas até lá... Até lá? Não. Então as pessoas não têm essa noção, esse bom senso. E ela acha que todo mundo é obrigado a aguentar aquilo tolerar. ali. Não é assim. Não é assim mesmo. Isso de chegar à segunda guarnição em apoio, né? A segunda ou a terceira, e chegar em apoio. Geralmente é porque já houve uma primeira tentativa, já houve uma hostilidade, já houve, enfim, uma ineficácia de uma primeira abordagem, né? E aí, falando sobre abordagem, aonde você trabalha hoje? Qual é o perfil da tua área de atuação, da tua zona de atuação? Qual é um perfil que tem alta criminalidade, baixa criminalidade, dominado por traficância, enfim, de muita agressividade na hora de abordagem? Onde você trabalha hoje? Qual é o teu perfil de cliente, entre muitas aspas? Área nobre, povo educado, gente bonita. Imagino que deve ser. É uma área complicada, né? A gente tem ali bairros com uma alta densidade demográfica, bairros onde foram feitas várias relocações de pessoas que estavam em área de invasões, e aí vem a prefeitura com os projetos da Coab e cede imóveis para essas pessoas, né? Sejam casas, sobradinhos ou os apartamentos, no padrão Coab. E aí, no meio disso, lógico, não se pode generalizar, porque toda generalização ela é estúpida. Mas você tem, sim, um alto índice de ladrão, de traficante nessas regiões. E aí o que acontece? Quando a viatura chega para abordar e vai fazer o encaminhamento do menor, a família tem ciência que o menor ele não estuda, ele não trabalha, ele fica o dia inteiro na esquina vendendo droga. A família sabe disso. Mas aí quando você vai fazer a prisão dele, ai, coitadinho, é só uma criança, ai, ele é estudante. E aí começa a inflamar, porque não querem deixar. E aí vem os demais e tentam arrebatar aquele preso. Então gera sempre um atrito. Ali são áreas que a gente tem, né, alguns bairros ali que isso acontece constantemente, né, da população vir contra as equipes. A incidência de tráfico ali é absurda. Esses bairros ali, a traficância ela se tornou assim uma atividade econômica quase que essencial, assim, ela é quase que o maior sustento daquela área, né? Vem do tráfico. O índice de roubo muito grande, seja roubo a comércio, roubo a transeunte e principalmente roubo a veículos. A nossa região ali, a zona sul de Curitiba, a gente tem uma taxa muito alta, né, de roubo a veículos ali. Então a gente sempre está tendo situação de confronto, sempre está tendo alguma situação de flagrante, de prisão, porque ali a área ela é propícia para isso, o que eu falo. Aquele que gosta de trabalhar, ali cada enxadada é uma minhoca. Você nunca aborda alguém aleatório. Ai, nossa, nada a ver esse cara. Vem, levanta a mão, perdeu. Pum, vai para a revista, tem uma arma, tem um simulacro. Não tem nada, tá tornozelado. Qual o teu BO? Não, já puxei caminhada, sou um 57, sou 33. Consulta o nome, tá foragido. Então, todo aquele indivíduo que desperta, né, o nosso interesse, que chama a nossa atenção, que ele tem todo aquele princípio de suspeição, quando você vai averiguar alguma coisinha tem. Certo. Nesse tempo todo e com essa intensidade, né, de trabalho, já chegasse a pensar em parar? Já chegasse a pensar em largar? Já. Desde que eu entrei, eu tinha isso comigo. Eu entrei por causa do meu pai. Meu pai ele foi policial na década de 50
casou 4 vezes, teve mais de 10 filhos. Nenhum dos filhos dele seguiu a profissão, né? Nenhum quis saber de ser polícia. Ele ficou de 50, se eu não me engano, até 66 ou 67. E aí, por não concordar com muita coisa do início da ditadura, ele se afastou, permaneceu como funcionário público, mas não mais na Secretaria de Segurança Pública. E aí, cara, eu sempre pensei assim, sempre tive um elo muito grande com ele, uma ligação muito grande com ele, e falei, quero fazer algo que seja realmente para ele, que traga a ele esse orgulho. E aí apareceu o concurso, fiz, entrei, e assim, meu pai sempre foi um cara muito duro, né? Foi criado no sertão nordestino, aquele cara nordestino Faca raiz, na bota mesmo, né? xarope, sabe, um cacto, cara seco, até o carinho com a gente, assim, era diferente. Não que ele não fosse, mas é um jeito Mas do mais jeito chucro, dele, né? Sim. E aí foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar, que foi na minha formatura, né? Ele chorou, gostou pra caramba, e ele sempre falou assim, mocinho, se cuide, porque tudo mudou, o mundo hoje é diferente e tal. E então, quando eu fiz, eu falava para os parceiros, né, da minha escola de formação, falei, cara, eu vou ficar 10 anos na PM e vou sair fora. Falei, nesses 10 anos que eu ficar, eu vou ser o cara mais foda. Falei, vou ser o cara mais dedicado, mais aplicado, vou fazer por onde? E eu ainda brincava, né? Eu falei, eu não vou ser o 01 da escola, porque eu não tenho a menor intenção, mas eu vou ser o cara mais foda e mais lembrado. E aí eu acho que consegui cumprir isso, né? Então, assim, tô há 12 anos e sim, penso em sair, penso em fazer algo diferente, porque eu acho que a minha missão, até então, eu tenho cumprido e cumprido com maestria, né? Certo. A minha parte eu tenho feito, todo mundo... as pessoas, assim, eu falo, né? Eu sou amado por uns, odiado por outros, mas respeitado por todos. Ninguém vai chegar e falar assim, esse pé é um bunda mole. Sim. Esse cara, ele é um hipócrita. Não, falar, não, eu não gosto desse cara, mas esse cara é foda Sim, porque sim. o que ele fala, ele faz. Não, esse cara, ele é um profissional dedicado. Esse cara, na ocorrência, quando ele tá de trampo, a gente sabe que pode contar porque ele vem apoio e ele chega para resolver. Então, a minha realização pessoal como profissional, eu acho que está tudo ok. E sim, tenho amadurecido a ideia para mais alguns anos aí encerrar a carreira. Entendi. Assim, para eu tentar contextualizar para quem não te conhece, né? Sempre, teu trabalho sempre foi voltado para o operacional, né? Sempre. E também acredito que com horas noturnas de trabalho, né? Como é que tu compensas esse desgaste emocional e físico? Como é que tu consegue separar a tua vida pessoal com a tua vida profissional? Como fazer essa compensação com uma intensidade de emoção diariamente? E quando eu digo emoção, não é no sentido chulo, é de estar vivendo ápices e picos, né, de instabilidade, de medo, de tensão, todos os dias. Assim, como encontrar equilíbrio para quem trabalha no operacional diariamente? Como que alguém com o teu perfil consegue encontrar equilíbrio? Cara, eu prezo muito, né, o lance da minha casa, da minha família, o meu descanso. Isso eu prezo absurdamente, né? Quando eu tô de folga, os caras já sabem, os caras ficam revoltados, porque, cara, eu não atendo ligação de batalhão, eu não atendo ligação de companhia, né? Na minha folga é minha folga, ela é sagrada, ela é intocável. Entendi. E aí, pô, você quer me ver ficar revoltado, é me escalar na minha folga para qualquer coisa, né? Cara, eu acho isso um desrespeito muito grande, porque para que eu possa exercer a minha profissão, né, de forma equilibrada, para que eu na rua eu não me torne um maníaco, para que na rua eu não me torne um causador de evento crítico, para que na rua eu não haja com descontrole emocional, eu preciso sair de casa com a bateria zerada. Eu preciso sair de casa com estado de espírito neutro. Eu não posso sair de casa já estressado. Porque se eu saio de casa já estressado, a primeira ocorrência que eu tiver na rua, que seja um pouco mais estressante, eu vou me descontrolar. Vai descontar, claro. E aí eu vou acabar descontando, descompensando, fazendo algo que eu não deveria. E aí quando essa desregulagem acontece, até ela voltar para... Não tem. A cagada, depois de feita, cara, você tenta resolver, mas vai sujar, vai respingar, alguma coisa pode acontecer. E então, o que eu tento fazer? Cara, eu tenho o meu lance com os cachorros, eu tenho meus cães, que, pô, é a minha paixão, então eu sempre colo com os meus cães. Eu tenho meus bichos em casa, eu tenho alguns pets exóticos. E a gente tem, cara, eu e minha mulher também é PM,
Cara, a gente tem uma rotina assim, de chegar em casa, vamos treinar, volta, toma um banho, vai assistir alguma coisa, faz um nargues, né? A gente gosta de fumar narguile e fica ali, relaxando, cara. Pô, às vezes lê um livro, faz alguma coisa. Então, eu procuro fugir de toda essa rotina, né? De toda essa loucurada. Quando a gente tem tempo um pouco mais, vai para casa de algum parente ou sai para algum barzinho para beber, para dar risada e chama um pessoal que a gente está sempre junto, né? Eu falo, quando a gente está no horário de folga, pelo amor de Deus, não venha falar de ocorrência, não venha falar de polícia, né? Então a gente tem assim um círculo que não é muito grande. Há vários conhecidos, mas amigos mesmo que colam com a gente são poucos, porque são as pessoas que vão estar na mesma vibe, que estão ali porque querem relaxar, porque querem falar, pô, quanto tempo que a gente não se vê, pô, vamos marcar um programa, ó, fim de semana você vai fazer o quê? Vamos para a praia. Então, eu acho que são coisas simples, mas que essas coisas simples, elas me trazem uma tranquilidade, um conforto, um sossego que me permitem entrar de novo no olho do furacão, naquela espiral que é a rotina dentro da PM e fazer o meu serviço sem que ele se exceda em momento algum. Sim, sem que um exceda o lugar do outro, né? Nem a tua vida pessoal no teu profissional, nem a tua vida profissional no teu pessoal, né? No teu estado, ali no Paraná, o crime organizado, ele é definitivamente organizado mesmo? Vocês enfrentam uma realidade organizada contra a polícia? Por exemplo, o crime organizado local, principalmente na tua área de atuação, ele tem poder, seja bélico, seja financeiro, seja de organização interna, seja de ramificação, de pulverização, a ponto de empatar com vocês, ou ainda não? Ou a PM ela consegue segurar essa pulverização e expansão do crime organizado local? Não, o crime ali ele está muito bem estruturado, né? E em relação ao armamento, hoje a facilidade, né, a aquisição de armamento tem proporcionado muito a eles essa melhoria no poder bélico. Antigamente você tinha aí alguns locais onde os caras tinham aí um 762, né, que eram alguns armamentos desviados de quartéis do exército, então eram mais obsoletos. Hoje não, hoje a facilidade, pô, você vai em determinados locais aí, a apreensão de armamentos, pô, são armamentos que a gente não opera. Certo. Que a gente não tem para operar, né? Pô, você vai confrontar as situações que os caras estão envolvidas com a distribuição, né? Principalmente da cocaína, que é muito forte devido ao entroncamento rodoviário, né? Foz, Maringá, que liga tudo ali. E o escoamento e que também faz fronteira, porto, né? E o escoamento do porto de Paranaguá. Então a gente tem assim um tráfego muito grande, um fluxo muito grande. Então essa movimentação ela gera uma renda absurda, né? Eles hoje têm uma estrutura monetária muito forte, a estrutura de poderio bélico também. A única diferença é que eles não têm aquela pretensão de ser tão afrontosos com as forças. Entendi. Por quê? Porque ali eles entendem que se começar a bater muito de frente, as perdas serão mais constantes. Certo. Então, de uma forma dissimulada, de uma forma mais velada, né? Velada e até inteligente, eles fazem o possível para não confrontar. Mas sim, a gente tem ali alguns bairros que são fortíssimos na situação de tráfico, e ali a pulverização do entorpecente, principalmente a cocaína, ela é muito forte. Enquanto tiver nariz para cheirar, vai ter traficante para vender. Não, e vai tendo, cada hora aparece mais gente, né? Mais pessoas, então continua sendo muito forte isso ali. Então não dá para desmerecer. Nós temos sim o pessoal do PCC, ultimamente está tendo atrito com o pessoal do PGC, que está saindo daqui indo para lá. Certo. Nós tivemos aí várias chacinas já no litoral, região de Paranaguá e Matinhos, pessoal do PGC assumindo que eram pontos do pessoal do PCC. Em virtude da fronteira local. Que eles estão subindo, já subiram, já houve situações em Curitiba, Campo Largo, Fazenda Rio Grande e Almirante Tamandaré. Então está tendo agora, né, de alguns meses para cá,
uma guerra entre as eles, facções. que o pessoal está saindo daqui, cometendo chacina lá e descendo. E vice-versa também, né? Tá A PM Santa Catarina já confrontou aqui também. É, porque sempre vai ter uma retaliação, Claro. né? Ninguém vai deixar barato. Mas sim, a estrutura ali, ela é bem organizada, não dá. A pessoa que fala que não, né? Que gosta de vender essa ilusão, porque Curitiba sempre precisou muito, né? Dessa fama de a capital mais segura do país. Certo. Ah, a capital europeia do Brasil. Ah, porque aqui é diferente. Não, há um tempo atrás foi. Hoje, ela em nada fica atrás das cidades mais violentas. Em nada ela perde. Nós temos uma taxa muito grande de confronto armado com a PM, de roubo de carro e de tráfico de drogas. Só que a galera gosta de maquiar, porque precisa vender essa imagem que ali é seguro, que ali é diferente, que ali não tem nada disso. Pura balela. Certo. Não, e aí entra interesse político, entra interesse, enfim, que daí, né, se a gente for entrar nessa seara... Se pegar esse mérito aí... Se a gente pegar esse mérito, enfim. Aí chegasse a comentar ali dos seus animais exóticos, né? Eu acho que tens uma aranha, né? Tem. Nossa Senhora. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. É mais fácil lidar com... É uma fêmea ou é um macho? São 4 fêmeas e um macho. Tá, então são várias, né? Então, mas é mais fácil lidar com as aranhas que você tem em casa ou com as cobras que você lida todo dia dentro do quartel? Olha, é o que eu falo, né? Bicho eu gosto. Pessoas, dependendo, eu tolero, né? Porque o bicho, assim, a pessoa tem uma ojeriza, né? Caraca, uma aranha, mas porra, ele não vai te fazer mal, né? No máximo que pode acontecer, ele tentar se defender se ele se sentir ameaçado. Mas se você não fizer nada, ele segue o caminho dele e vai embora. As pessoas, por mais que você não faça nada para ela, o teu jeito de ser, o teu brilho, ofusca ela, incomoda ela. Ela não gosta de você. É que o bicho não te julga, né? Não, mas a pessoa não gosta de você e você nunca fez nada para ela. Mas ela não gosta de você porque ela gostaria de ser como você. Sim. Porque você, para ela, representa uma ameaça. Porque ela nunca foi desse jeito. Ela nunca fez o que você fez, sabe? Esse lance de você chegar e todo mundo vir conversar com você, as pessoas gostarem de você, citarem você, isso para ela é ofensivo. Porque ela gostaria de ser esse centro das atenções, mas ela não tem talento para isso. Ela gostaria de ser, sabe, tão audaciosa quanto você de fazer tudo que ela tem vontade. Até porque mas você sempre vai ser criticado por alguém que fez menos, óbvio. E né? ela não tem coragem para isso. Ela gostaria de ser espontâneo como você, falar o que pensa, mas ela tem medo da retaliação. E então você sempre vai ser alvo da inveja, do ciúme, de qualquer coisa de alguém. E por mais que você não tenha feito nada para a pessoa, essa pessoa ela vai tentar fazer alguma coisa para você. Sim. Ela sempre vai querer puxar o teu tapete. Eu falo, né? É que nem, tem um pessoal, cara, que a gente treina, daí, cara, tem atleta que quando ele vai lá, ele luta, ele ganha, ele volta com o cinturão, as pessoas querem tirar foto com o cinturão dele. E eu falo que isso, pra mim, eu acho que é uma tremenda falta de respeito, cara. Porque assim, ninguém calçou a luva, o protetor e subiu lá ajudar ele na preparação, né? Fazer um sparring, uma luvinha com ele, fazer um treino, puxar ali, nem que seja só manopla para ele, nada. As pessoas não querem participar do teu processo, que é muito sacrificante. Elas só querem tirar foto depois que o leão está morto. Sim. Então as pessoas, elas só querem o que você tem, mas pagar o preço que você pagou para chegar até ali, ninguém quer. Sim. Ela nunca vai olhar o quanto você já se fodeu para chegar até ali, o quanto você abriu mão, quanta coisa você renunciou. Ela quer o que você tem. Mas quando você fala o preço tem que pagar, ela já não quer. Ela só quer tomar o que é teu. Então, sim, as pessoas são complicadas de lidar. Sim. Porque às vezes você acha que a pessoa que está do teu lado pode ser uma pessoa a quem você... Não, essa aqui eu posso contar. Posso confiar. Cara, é a primeira São pessoas, pegar né? São pessoas. E sacanear. Então, lidar com os bichos sempre, para mim, vai ser mais fácil, cara. Por mais que seja uma serpente. Eu sei, eu tenho a diabólica, eu sei os dias que ela tá de TPM, eu sei os dias que não dá para ficar de gracinha com ela. Eu sei quando ela tá estressada, igual os meus cães. Eu sei quando eles não estão legais. As pessoas não, cara. Você, eu... Cara, tem vezes que a gente tá mal pra caralho.
Mas ainda assim a gente vai lá e faz tudo o que precisa. Ainda assim a gente mantém um pouco de serenidade no rosto, porque a gente não quer que ninguém veja, que ninguém... E por vários sensos, né? Morais, de responsabilidade, enfim. E agora né? imagine a pessoa que está mal intencionada, o quanto ela consegue disfarçar canalizar isso, né? O quanto a pessoa ela consegue maquiar aquela vontade que ela tem em te prejudicar. Ela vai se aproximar e você vai achar que está tudo certo. E a aproximação dela é só para conseguir te sacanear. Então, lidar com bicho, para mim, sempre vai ser muito melhor. Do que Sem lidar com sombra pessoas, de dúvida. Valeu a pena e vale a pena ainda? Farias tudo de novo? Faria. Não me arrependo, cara. Não me arrependo do estilo de vida que eu adotei, não me arrependo das escolhas que eu fiz. Algumas coisas... Porque assim, você fala, pô, mas e as cagadas? Se não fosse as cagadas, eu não teria aprendido, né? Porque quando você acerta, você não tira proveito nenhum, você só comemora, né? O Império Romano, toda vez que um general voltava vitorioso do combate, vinha um cônsul, vinha um diplomata, entregava para ele a moeda do memento mori, né? Parabéns pela conquista, mas não esqueça que você é mortal. Não esqueça que a vida é fugaz, que tudo se vai. Então, eu acho que você só aprende nos erros, porque quando você faz algo errado, você tem que parar e rever aonde que você errou, e ali você vai ter que mudar, né? Uma conduta, uma postura, uma opinião, uma ação, para depois não repetir aquele erro. Então, não me arrependo, cara. Fiz um monte de merda, mas esse monte de merda me fez quebrar a cara várias vezes, e o fato de quebrar a cara várias vezes me deixou mais casca grossa e me fez ser o que eu sou hoje. Então, aprendi bastante. Os erros, eu acho que fazem parte do processo do aprendizado. E as escolhas corretas, reitero elas. A segurança pública em geral, o enfrentamento ao crime organizado, tem solução ou a polícia enxuga gelo? No atual cenário e com as leis que a gente tem, a polícia só enxuga gelo. Precisaria uma revisão de todo o Código Penal, processual, para que as ações fossem mais eficazes. Mas, enquanto isso não acontece, eu não posso adotar essa ideia que o meu trabalho ele é irrelevante. Não adianta mesmo. Andorinha né? sozinha não faz verão. Não. Eu tenho que acreditar que a minha ação ela vai fazer diferença, nem que seja para uma única pessoa. A pessoa que teve o carro roubado e eu recuperei, a minha ação vai fazer a diferença para ela. Certo. Porque talvez aquele carro era a economia de uma vida inteira e ela não tem seguro. E se ela perdesse aquilo ali, cara, ela tava na merda, porque ia demorar anos, como demorou para ela conquistar aquele bem. Ah, mas é só um carro. Não é só um carro. Ali está o fruto de muitos anos de sacrifício, de muito trabalho árduo. Então, assim, eu tenho que acreditar que quando eu saio para fazer o meu serviço, quando eu entro na viatura, eu vou fazer a diferença, nem que seja para uma única pessoa, né? Você atende uma ocorrência de roubo, uma ocorrência de tráfico, você tira o cara. Ah, mas ele vai voltar. Sim, ele vai voltar em outro turno. No meu turno, não. No meu turno, ele não se criou. No meu turno, ele não conseguiu ter êxito na ação dele. Então, eu acredito nisso. Porque já imaginou se o socorrista, o bombeiro, quando ele entra na viatura do SEAT para atender um acidente, se ele pensasse assim, nem adianta, não vou fazer diferença. Quantas pessoas iam morrer? Sim. Ele sempre acredita que ele pode fazer diferença. Ele chega lá e, cara, faz a manobra e respira e faz ventilação mecânica e massagem e consegue salvar aquela pessoa. Então, sim, é foda, claro que é foda, é frustrante, mas eu não vou mudar. Eu não posso permitir, você não vai mudar o mundo. Tudo bem, não vou, eu não tenho essa visão romântica, mas eu não posso permitir que o mundo me mude. Claro. Que ele mude a minha essência, de acreditar que eu vou fazer a diferença. Senão daqui a pouco eu vou estar aí, ao invés de sair patrulhar, parando na biqueira para pegar arrego. Ao invés de combater o crime, eu vou estar lucrando com o crime. A linha eu bem vou estar fina, sendo, né? Conivente com aquilo ali. Não, eu vou deixar você de boa, mas quero tanto. Então, se eu começar a pensar Primeiro dessa você forma... começa a não se importar, depois você começa a se omitir, depois você começa a participar. Daí você começa a ver uma vantagem. Sim. Porque o que te faz combater o crime? É esse valor. É você repulsar aquilo ali. Você sabe, não, cara. Aquilo te causar repulsa. A partir do momento que você, mas deixa pra lá, o cara aquilo fala já entrou na tua mente. O cara chega e fala assim, ô fulano, o cara mandou isso aqui pra você. Eu já não ia fazer nada mesmo. Então tá bom. E aí começa a despertar, daqui a pouco você tá correndo com os caras, você tá metendo bronca também. Então não, eu acredito nisso. Por mais que o nosso trabalho às vezes pareça insignificante, ele vai fazer a diferença, cara.
Vai fazer diferença. Na tua guarnição trabalham mais modernos ou mais antigos? Ou és o mais antigo da guarnição? Não, eu trabalho com um parceiro que ele é mais antigo que eu. Que ele é mais antigo? Uhum. E como manter, principalmente com a tropa nova, como manter essa gente vibrando dessa forma? Como manter isso todo dia? É todo dia, cada dia é um dia e cada serviço é cada serviço e eu vou vibrar com aquilo, eu vou vibrar com 10, vou vibrar com 100. Como manter isso dentro de todo esse caos e esse contexto social, político, judiciário, legislativo que a gente está, salário defasado, enfim, né? Como manter isso? É porque assim, é complicado. A pessoa que não quer fazer nada, você analisa o prisma segundo o ponto de vista dela. Ela tem razão. Ela não tem nenhuma motivação financeira, profissional, sim. nada que leve ela a fazer algo além, né, do básico. Ela fazer algo excelente, algo, sabe, com mais dedicação. Ela tem direito? Tem. Se for analisar de um ponto de vista trabalhista, cara, você só está sendo sacaneado, você só está sendo prejudicado e ainda assim querem te cobrar uma produção de qualidade, querem te cobrar um alto rendimento, sem te dar a menor condição para tal. Para tanto. Mas é o que a gente fala, né? A profissão ela é feita ou por vocação ou por aquele que entrou ali como um cabide de emprego, certo. Um trampolim para qualquer coisa. Cada um tem o seu perfil. Eu não posso exigir que a pessoa acabe comprando a minha ideia de entrar na viatura e dar o melhor dela todo santo dia. Porque isso é cansativo, é exaustivo. Sim, sim. Mas eu faço porque esse é um princípio meu. Então, assim, alguns a gente acaba contagiando, né? Dessa galera mais nova, sim. Alguns começam a olhar para você. Que acabam te ter como exemplo, sim, né? Falou, esse cara é referência, pô, quero ser que nem esse cara. Quero ser igual a ele. Eu gosto do estilo desse cara. E assim, as tuas ações acabam influenciando. Sim, acabam a pessoa acaba né? vendo que aquilo ali é uma constância. Porque todo santo dia é daquele jeito. Porque né? as palavras, né? Enfim, elas só convencem, mas é o exemplo que a pessoa começa mesmo. a prestar atenção. E algumas poucas coisas você vai influenciando. Eu tenho mania de chegar antes, né? Agora não, porque a gente está tendo que assumir a viatura no batalhão e passar pela preleção com o oficial CPU. Mas antes, quando eu assumia direto na companhia, eu chegava sempre em torno, no mínimo, meia hora antes do serviço. Certo. Que é o tempo de você chegar, cumprimentar a guarnição que está saindo, certo. Toma um café, e aí eu sento na frente do computador e começo a puxar os alertas dos veículos roubados, que a gente chama de espelho, né? Fazer o espelho. Carro modelo, placa, cor, ano e o local que ele foi roubado. Então eu faço isso, tem vezes que dá 2 carros, mas tem vezes que dá 20 carros. E o nosso patrulhamento é focado nisso. Colo o papel no painel da viatura, tiro o xerox, não distribuo, tiro o xerox e deixo ali. As outras equipes que quiserem, tá ali. Se quiser, certo. Pega, se não quiser, paciência. Cada um faz o turno do seu jeito. Mas eu vou lá, colo no painel da viatura, daí a viatura a gente trabalha com o rádio da viatura no scan, que vai copiando todas as demais canaletas, e o HT fixo na canaleta do 13, que se tiver qualquer situação e acionar a nossa viatura, a gente já presta atenção. E aí você vai. Às vezes eu estou num bairro que está a 20 quilômetros da situação, e canta a situação, eu falo, Copom, situação assim, assim, assado, em bairro tal, verifica para mim. Daí a central vai lá e verificar. Por quê? Porque a possível rota de fuga pode vir para minha área. Certo. Então, as pessoas falam assim, mas tá longe. Não, bicho. Cara, 20 quilômetros na BR, você faz 10 minutinhos, rápido. Então, quando dá a situação, eu já estou muito próximo. Deus quer falar assim, o cara é para-raio. Não é que eu seja para-raio. É que eu começo a prestar atenção na ocorrência. Sim. E eu falo assim, cara, acho que vai evoluir, acho que vale a pena a gente ir se aproximando. Então, quando a equipe começa a pedir apoio, a nossa viatura já está mais próxima do que você ficar ali, sabe, contando piada, mexendo no celular, distraído. Porque isso é mais fácil também, né? É o que eu falo. O meu serviço é patrulhar. Então, eu estou na viatura, eu tenho que patrulhar. Para patrulhar, eu tenho que estar prestando atenção nas coisas. Eu tenho que ver a placa do veículo que passou. Eu tenho que enxergar dentro do veículo para saber se o cara que estava ali, ele circuitou, como a gente fala, né? Ele viu a equipe e deu uma tremida. Ele circuitou, tem algo errado, vamos checar. Eu tenho que passar numa velocidade que eu consiga olhar dentro do comércio e ver o que está acontecendo. Certo. Vendo a funcionária rendida, eu estou passando com a viatura chutada. O cara olha,
Continua no assalto aí, madame, me dá tudo que tem. Por quê? Porque a viatura passou tão rápido Passou que batidão não viu, e, enfim. não prestou atenção, Sim. os polícias estão distraídos. Então eu não posso me permitir o meu turno de serviço, eu tenho que atender a ocorrência. Mas a minha função principal é a patrulha. Certo. Então, é o que eu exerço com maestria. E nisso se inclui essa prevenção, né? Sim, porque o nosso patrulhamento, ele é ostensivo e repressivo. Certo. Né? Ele não pode ser apenas figurativo, certo. De você ligar o pirulito da viatura e sair passeando e anunciando se o cara cair no teu veio colo, lá, beleza, né? Não, porque daí você já está fazendo um serviço que é um desserviço. Que é um desserviço, de obviamente. patrulhar, de abordar, você só está avisando que você está ali, a pessoa espera você passar para daí voltar e cometer o ilícito. Para terminar, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez seja fácil ou não. A gente tem percebido um crescente número de pessoas que têm acompanhado o podcast que começaram a ter o insight de quero ser polícia depois de algumas entrevistas que viram aqui. Acho que já foram incontáveis, né? Que mandaram direct e tal, olha, eu quero ser igual o fulano. Um dia eu vou vestir tua farda. Né? Enfim, se dirigindo aos nossos convidados. Para esse perfil de ouvinte nosso, qual é o teu recado? Vem ou não vem? Venha, lógico. O que a gente precisa é pessoas que queiram fazer diferença, né? Pessoas que tenham essa paixão, que tenham, sabe? Esse sonho não é que seja um sonho romântico, mas o sonho de entrar e fazer a diferença, de vestir a farda, de cair para dentro, de combater o crime, sabe? De bater de frente, de alguma forma frear o avanço da criminalidade, de conseguir garantir àquela sociedade onde ele vai trabalhar essa sensação de paz, de segurança, de tranquilidade. Venha, porque é o que a gente precisa. Pessoas que queiram fazer a diferença. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de ficar aqui mais 2 horas conversando contigo. A gente já conversou um tempo antes e parece pouco, né? Parece pouco. E tenho certeza que, assim como todos os outros episódios, vão ser pedido aí um reboot desse nosso episódio. Mas te agradeço o deslocamento. O Paraná é nosso vizinho, né? Nosso estado vizinho. Mas ainda assim é um deslocamento, é uma logística. Mas te ter aqui como convidado é uma honra. Pela tua presença em si, pelas tuas histórias, pelo teu legado, porque a gente está falando também de uma possibilidade aí de, em algum momento, né, a tua vida na polícia ser de alguma forma encerrada, até porque uma hora vai ser de qualquer jeito. Sim. E aí o que fica é o legado, né? E acho que a gente está aí também para isso, para se deixar legados. E aí a gente entra numa questão de propósito, que eu acho que é bem o que a gente estava conversando antes. Então, muito obrigada pela tua presença. Poxa, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. O bate-papo. Assim, é inenarrável a minha satisfação de poder conversar contigo, de te conhecer. E sei que quem vai tá nos vendo, né, vai ter bons exemplos aí, boas histórias, e os teus parceiros também vão conseguir se identificar aí em algumas das ocorrências contadas. Mas, independente de qualquer coisa, muito obrigada, minha gratidão enorme por te ter aqui. É por homens como você que pessoas como eu continuam o trabalho. Poxa, eu que agradeço o convite, o serviço que você presta aos nossos irmãos aqui de Santa Catarina, que todo esse apoio é muito essencial. Quando a gente tem esse respaldo, que tem esse reconhecimento, tem todo esse carinho, isso só nos motiva a nos dedicar mais ainda. Sabemos de todas as agruras da profissão, mas os benefícios que ela traz são muito maiores que as adversidades que ela apresenta. E assim a gente vai continuar. Muito obrigada. Muito obrigada.